Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Só lembrando, eu tô com um zoom aqui absurdo, tá? Se eu diminuir aqui, ó, para 100%, eu vou ter o número da página, né? Uma página de sulfite normal. Mas aqui eu tenho mais, eu coloquei zoom justamente para facilitar para vocês verem aí, tá? Então eu deixei um pouquinho de zoom aqui, ó, tá? Não reparem não que às vezes olha vai falar, puxa, mas que zoom louco é esse que o professor pôs, tá? Na verdade, deixa eu diminuir aqui para não ficar tão grande, né? Isso, assim fica legal, que dá para ter uma noção da página. Bom, galera, então aqui é o seguinte, vamos lá. Já comecei aqui a gravar. Então na última aula a gente já estava vendo o menu inserir e ia começar aqui indicador e referência, tá? Essa divisão dessa aba aqui, ó, chamada links, ela tem a ver com várias coisas. A primeira mais interessante daqui, talvez seja mais interessante daqui pra gente, é essa referência cruzada, tá? Mas vamos chegar nele, eu vou explicar para vocês como isso funciona. Então aqui o link é para mim inserir algum link. Isso daqui eu falei na aula passada para vocês, referente a link da internet ou algum documento que eu tenha no formato de página web aqui no PC. Ainda comentei que é muito melhor você copiar e colar o link, né, diretamente. Bom, o indicador ele é o seguinte. Deixa eu colocar aqui, copiar um texto aqui da internet, só pra gente ter um meio de exemplo, tá? Pra não ficar vago, né? Aqui é uma página em branco, então ter um texto é interessante para ver o efeito que esse texto aplica. Então, só um segundo, tô pegando aqui um texto aqui, qualquer aqui na internet. Pode ficar até um pouco bagunçado aí a formatação, não vou muito me preocupar com isso. Só quero ter textos aqui para mostrar para vocês, ó. Então aqui eu tenho um texto aqui, tá? Tá na mão. E vamos lá então, né? Quando eu trabalho com indicador, ó, uma das coisas que eu sempre falo é para você que tem um pouco de dificuldade no Word, pare o mouse em cima das opções. Sempre vai dar uma breve descrição do que faz. Ó, os indicadores funcionam como hiperlinks, permite saltar de um lugar específico do documento. Veja como isso funciona. Então você seleciona o conteúdo que deseja saltar, insere o indicador e depois adiciona o hiperlink. Vamos fazer na prática. Na verdade é como se não é usado em textos acadêmicos isso, tá? Então não vou perder muito tempo aqui. O foco aqui é preparar vocês para escrever um artigo, um TG e assim por diante. Mas basicamente, ó, é como se eu tivesse aqui no início do texto, eu colocasse algum atalho aqui, que na hora que eu apertasse, ele ia rolar para algum outro lugar. Como eu faço isso, né? Eu seleciono, por exemplo, o lugar que eu quero que ele vá. Então, ó, distribuição. Clico aqui em indicador. Dou um nome para o indicador, então, por exemplo, distribuição. Distribuição. Vou usar o mesmo nome, né, do título aqui. Vou adicionar. Tá aqui, marcador. Agora, se eu vier aqui em link, deixa eu só achar aqui onde vai estar. Eu não me lembro se era em link. Aqui, indicador. Ó, distribuição. Então vejam só. Veja meu cursor, ó, ele está aqui no início em agronegócio. Eu vou pular aqui algumas linhas para deixar ele fora do texto. Eu fiz um indicador aqui, ó, para essa distribuição aqui. Quando eu gero indicador, eu volto aqui em link, venho aqui no canto em indicadores, seleciono o indicador que eu quero, dou OK. Pode ver que ele ficou, ó, hashtag distribuição. Aí, ó, na hora que eu dou OK, ó, vai ficar hashtag distribuição. Se eu clicar aqui, segurar o Ctrl, inclusive, ó, se eu paro o mouse em cima, ele fala, ó, segure o Ctrl
e clique. Se eu clicar, ele desce para onde eu tinha inserido o indicador. Então é uma forma de fazer com que a pessoa consiga andar pelo texto, né, por assuntos no texto. Quando a gente gerar um índice automático, vocês vão ver que ele vai ter essa característica, tá? Ele cria indicadores junto com os títulos de maneira automática. Mas aqui eu estou mostrando uma forma de fazer isso manualmente, né? Então não é muito usado, tá? Isso daqui dificilmente vai ser usado, mas mostrando aqui que existe, tá? O indicador e o esquema de link aqui para você ficar navegando entre as partes, né? Se eu colocasse aqui, então, vamos fazer mais um para lembrar, ó. Seleciono aqui o que eu quero, clico em indicador, adicionar. Opa, fiz errado, né? Agora eu tirei o distribuição daqui para cá. Então agora se eu clicar, ah lá, ele vai para produção. Não era o que eu queria. Vamos voltar. Tem que ficar bastante esperto, ó, porque você clica aqui em indicador, ó, e tá selecionado distribuição. Se você clicar em adicionar, ele muda o local para onde ele iria, né? Então agora aqui sim, ó, ele vai voltar para distribuição. Não é isso que eu quero. Eu quero criar um link, por exemplo, para produção que não fique vinculado à distribuição. Então vou lá em indicador. Por que que ele não está deixando eu criar outro? Calma aí, galera. Será que ele só vai deixar eu ter um indicador por vez? Não, eu acho que não. Eu acho que é só digitar o nome ali na caixinha. Então vamos lá, indicador, muda o nome aqui, ó. Produção. Só mudar o nome aqui. Só não é muito intuitivo, né? Adicionar. Agora, se eu vier aqui, dá um enter, vir aqui em link, indicador, eu tenho produção aqui, ó. Dou um ok, ok de novo e ele gera o produção aqui. Se eu clicar, agora ele vai com o cursor para produção, ó. Pode ver que o cursor ficou aqui. Se eu clicar no distribuição, ele bota o cursor em distribuição. Então esse daqui é uma forma de você criar saltos dentro de um texto, né? Se você tiver um texto que não precisa se prender a regras acadêmicas, e você quiser, se esse texto for grande, você quiser de alguma forma ter uma maneira de trafegar entre o conteúdo mais rápido, o uso de indicadores ele se torna interessante, tá? Bom, seguindo então, é a referência cruzada. Esse cara aqui ele é interessante também, que ele pode ser usado para criar referências relacionadas a várias coisas diferentes, tá? Como pode ser um título, pode ser uma ilustração, uma tabela e assim por diante. A aula está sendo gravada, tá? Alguém aí perguntou, já está sendo gravada, eu vou disponibilizar pelo YouTube. Bom, o que acontece então? Ó? Se parar aqui o mouse aqui, né, em cima aqui e ler, vai falar, ó, faz referência a lugares específicos no seu documento, títulos, ilustrações e tabela. Uma referência cruzada é um hiperlink no qual o rótulo é gerado automaticamente, tá? É ótimo para caso de você querer incluir o nome de um item no qual está fazendo uma referência. Vamos fazer um teste nele e ver na prática. Então, por exemplo, quero criar uma referência aqui para insumos. Venho, clico aqui. Olha só. É tipo de referência. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é qual é o tipo que eu vou querer fazer. Tipo enumerado, título, indicador, nota de rodapé, equação. Aí você escolhe o que você quer. Eu vou pôr título, só para a gente ver. Texto do título, então vai assumir esse mesmo título que está aqui. Inserir como hiperlink. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui que está errado, que ele não está deixando inserir.
Põe isso. Texto do parágrafo. Qual o item enumerado? Calma aí, galera. Por algum motivo ele não reconheceu que eu selecionei esse cara aqui. Vamos de novo, né? Então, por exemplo, isso daqui é um título. Ah, tá, já sei por que não funciona. Eu vou ter que transformar ele em um título. Eu tenho que vir aqui, ó. Aqui, ó, página inicial, com ele selecionado. Clicar em título 1. Transformei ele em um título. Agora, se eu voltar aqui em inserir, referência cruzada, eu posso inserir. Bom, pelo menos eu acredito que seja isso. Número da página, título, ah lá, ó. Agora ele deixou, ó, inserir. Não esquenta com isso daqui agora não, que quando a gente for gerar sumário automático, vai ser mais fácil de fazer e vai ser mais simples de compreender. Então fiquem tranquilos por hora que eu volto aqui e a gente comenta um pouco mais sobre referência cruzada, tá? Se for pra gente ajeitar aqui para gerar como se chama, um sumário automático na mão, assim, selecionando um por um, vai dar muito trabalho, tá? Então é melhor deixar separado. Lembra que eu falei na outra aula que a gente vai comentar sobre essa parte aqui separadamente? Então fiquem tranquilos que na próxima aula, acredito que ou na próxima aula ou na outra a gente já vai falar sobre essa parte dessa aba aqui. E aí eu vou voltar aqui, né, nessa parte aqui de referência cruzada com vocês e vocês vão entender melhor, porque eu vou precisar ficar usando partes daquela aba e dessa, e aí eu prefiro explicar tudo em um conceito só para não complicar, tá? Essa parte aqui de comentários é bem legal. Por exemplo, se você manda o texto para alguém ler e alguém quer colocar algo sem modificar o texto, né? Alguma anotação, você seleciona a parte que você quer, clica aqui em comentário, ó, e ele vai te abrir uma janela aqui do lado. Aí você vai colocar lá comentário sobre o texto, né? Tá aqui. Então, aí pode clicar aqui fora, ó. Opa. Fecha cabeçalho e rodapé ainda na hora de ver isso. E ele vai criar, ó, fora da margem aqui, ó, um comentário. Você pode escrever o tanto de texto que você quiser. Então, por exemplo, você está lendo o texto aqui, corrigindo para alguém ou discutindo um trabalho, por exemplo, e você acha que aqui, por exemplo, merecia um comentário, né, alguma coisa para mudar. Você pode pôr outro comentário, aí enviar para a pessoa, né, esse comentário. A pessoa pode te responder, ó, e você pode ir discutindo situações aqui dentro do texto. Então é uma forma de comentar o texto. E no fim, se você decidir imprimir isso, vou fazer aqui, ó, arquivo, imprimir, ó, ele está mostrando aqui, ó, os comentários numa parte cinza, ó. Tá querendo dizer que esse comentário aqui ele não vai ser impresso, só vai ser impresso essa parte branca aqui, ó, tá? Então o comentário é somente para quem está mexendo com arquivo digital, ok? Então esse cara aqui é bem interessante. Eu já corrigi muito trabalho de TCC assim, principalmente agora na quarentena, e já também corrigiram muito trabalho meu assim. No mestrado mesmo, o meu orientador era de longe um dos meus orientadores, e ele fazia as correções dessa forma. E é bem interessante, tá? Pode ser bem usual se souber usar, né? Se souber trabalhar com ele. Essa parte aqui, cabeçalho, rodapé e número de página, tá? Deixa eu falar mais uma coisa. Se você quiser retirar esse comentário, né? Você clica aqui, comentários. Deixa eu ver aqui como é que fazia para retirar um comentário. Pera aí, tem como. Resolver. Ele vai ficar
como um bate-papo terminado, né? Não tem mais. Deixa eu ver se era o delete que resolvia isso. Tirava. Tem uma forma de tirar, agora quer ver que eu não vou me lembrar. Calma aí. Remover aqui, ó. Você clica com o botão direito em cima, ó. Excluir comentário. Tá aqui, ó. Aí exclui, né? Mesma coisa você faz aqui, ó. Exclui comentário. Ah, não quero esse. Botão direito, exclui o comentário. Botão direito, exclui o comentário. E ele volta a ficar do jeito tradicional, tá? Bom, passando para cá então, cabeçalho, rodapé e número de página. Galera, vocês perceberam uma hora aqui no início da aula que a gente estava fazendo a aula aqui, eu cliquei assim, ó, e ficou o texto mais um cinza mais claro, e aqui um cinza mais na verdade aqui é que eu não digitei nada, né? Mas fica, o texto fica mais escuro. Por que ele está indicando isso? Porque isso daqui é uma notação de cabeçalho. Se eu falei que é cabeçalho, topo da página, tá? Sobre a margem, ó. Tá aqui, ó. A margem minha tá aqui na lateral, né, ó. Aquela margem que não seria impressa. Sabe aquele tipo de documento onde fica em cima, fora da margem, alguma anotação, nome da empresa, um desenho, alguma coisa assim? É feito aqui, tá? Então eu tenho cabeçalho para colocar anotações de topo de página, e eu tenho rodapé para colocar anotações de rodapé de página mesmo, né? Na parte de baixo da página. Então depois que eu insiro o que eu quero, pode ser texto, o que você precisar, você pode vir aqui e fechar, tá? São duas formas de abrir o cabeçalho e o rodapé, né? Dessa forma que eu fiz, ó, vindo bem aqui em cima e dando 2 cliques aqui, ó, e ele abre, ou aqui na parte de inserir, clicando em cabeçalho. Só que aqui, clicando em cabeçalho, ele vai te dar algumas opções de tipos de cabeçalho que você pode usar, tá? A mesma coisa funciona para o rodapé, tá? Então, quando eu clico 2 vezes aqui é mais livre, eu não tenho esses tipos, né? Eu posso vir aqui, digitar o que eu quero apagar, ou eu posso, como ele me redireciona para essa aba Design, eu posso vir aqui no cabeçalho aqui e decidir um tipo. Por exemplo, ó, eu poderia colocar isso, que ele vai pôr o número da página e aqui um título do documento. Por exemplo, aula informática. Mas aqui já é um pronto. Tá? Você tem que ver se esse tipo de abordagem cabe ou não no seu documento, né? No texto que você está fazendo. Se eu fechar, ó, ficaria clarinho aqui, né? E aqui escrito aula informática, como se fosse aqueles livros que você lê e tem essa anotaçãozinha em cima. E interessante que se eu pular a página, ó, se eu for para a próxima página, ó, ele enumera ela, página 2, continua o título e inclusive ele bota o mesmo rodapé, tá? Então cabeçalho e rodapé, eles são mantidos em todas as páginas, a não ser que você mude ele, tá? É usual isso daqui? É usual. Para texto acadêmico, de que forma é que eu uso isso? Somente para numeração de página, tá? Para outros tipos de texto você pode usar com tranquilidade, né? Para colocar o que você quiser. Mas para TCC e artigo, número de página, que eu já vou ensinar vocês como é que faz. Então, se você mexer aí um pouco nessa parte de cabeçalho, rodapé aqui, você aqui, ó, já mudei o tipo, ó, porque eu cliquei em outro tipo. Vocês vão entender um pouco melhor como funciona. Isso daqui, galera, é importante que vocês façam. Só assistir a aula não resolve. Tem que sentar, tem que fuçar na ferramenta, tentar, vou inserir aqui qualquer coisa aqui e ir testando as opções. Ó, data e hora. Dá para mim pôr aqui, por exemplo, uma anotação de data e hora.
formato americano. Ah, outro formato. Aqui, ó. Só que aí eu tenho que apagar o outro. Sabe? Então você tem que mexer. Partes rápidas, ó, alto texto. Alguma coisa aqui que eu queira colocar aqui como uma anotação, tá? Não vou usar isso daqui não, mas você pode usar também. Imagens pode ser interessante. Se você tiver alguma imagem que se enquadre, ó, como eu só tenho imagens grandes, acho que vai ficar meio esquisito. Olha lá. Ocupa muito espaço do cabeçalho. Normalmente, para esse tipo de situação onde eu queira pôr uma imagem em um cabeçalho, eu vou usar um logo, algo pequeno. Por exemplo, pode ser também o emblema da minha empresa, né? O logotipo da empresa, mas nunca uma imagem assim, né? Não tem nada a ver com o texto, fica esquisito, né? Outra coisa aqui que dá pra gente falar na mesma vibe, né? Na mesma ideia aqui do cabeçalho, eu posso remover ele, tá? E não ter mais nada, ó, apaga ele. Aí se eu clicar aqui fora, eu já não tenho mais cabeçalho nenhum. E essa mesma ideia do cabeçalho se aplica para o rodapé, só que agora o rodapé vai ser lá embaixo, né? Ó, tá aqui, ó. Aí eu posso digitar o que eu quiser aqui, né? E ele vai, se eu clicar aqui, ó, fechar, ele vai introduzir o que eu digitar aqui em todas as páginas, tá? E se eu quiser mudar no decorrer do documento isso daqui, você insere uma quebra de página mais para frente. Eu vou mostrar para vocês como faz isso. Na hora que a gente for fazer o sumário automático, a gente vai usar. Você insere uma quebra de página e aí desvincula uma página da outra. E aí você pode digitar uma coisa diferente. Tá? Pode vir essa pergunta, né? Tem um texto onde em algum momento eu mudo de capítulo e eu quero mudar o texto que aparece aqui. Ou a numeração de página, ou qualquer coisa nesse sentido. E você tem que inserir uma quebra de página, né? Que na hora que você clica aqui, ó, quer ver, ó, vai ter tiraram aqui aqui, ó, por exemplo, aqui já inseri uma, ó, já sumiu. Só que aqui eu fiz de uma maneira mais automática, tá? Eu não vou fazer assim com vocês não, tá? Deixa eu voltar como tava. Aí, pronto. Eu vou ensinar de uma forma mais tranquila, menos confusa. Bom, deixa eu só ver aqui que parece que a Cristina tá me ligando. Só um segundo. Oi, Cristina. Cristina? Ô, galera, eu acho que ela me ligou enganado, porque não falou nada. Vamos lá. Pro rodapé você pensa do mesmo jeito, tá? São coisas que você vai pôr não em cima, mas embaixo, tá? Não tem rolo, né? O que mais você vai usar se tratando de cabeçalho e rodapé é essa parte aqui chamada número de página, tá? Que todo texto tem que ter numeração de página. Então você vai clicar aqui, ó, e você vai verificar onde você quer colocar o número da sua página, tá? Aí pode ser no início da página, no topo, né, na lateral esquerda, no meio, na lateral direita. Você pode pôr a página com um círculo, com um quadradinho, nessas três posições também. Com o círculo só tem a opção de pôr no meio. Você pode pôr um traço, o número da página deitado, com 2 pontos e aí vai, tá? Normalmente é usada a numeração normal para uma numeração de texto acadêmico. Então você vai aqui, ó, na formatação 3, para texto acadêmico é sempre a lateral esquerda superior. Então você clica aqui, ó, e ele vai colocar aqui o número para você de acordo com as páginas, tá? Aí você fechar aqui cabeçalho e rodapé, agora ele fica numerado cada uma das páginas, tá?
o que você tem que ficar esperto é o seguinte, tá? Se você for trabalhar com um número de página, a posição é interessante e o tipo, né, de número de página também é interessante. Então, se você vier aqui, ó, aqui tá no formato numérico, 1, 2, 3. Eu posso mudar para ABC, número romano e assim por diante. E uma das coisas, normalmente é número comum, né, número decimal. E uma das coisas que pode ser importante é onde se começa a numeração. Por exemplo, ela aqui está começando de 1. Mas se eu quisesse que por algum motivo esse texto aqui começasse no valor 4, olha lá, ó, ele faz, tá? Isso daqui é bem interessante quando você quer numerar. Você digita, você cria, né, os tópicos, ou melhor dizendo, os capítulos separados. Por exemplo, um trabalho em grupo aí. Fulano vai fazer tal tópico, ciclano tal. Na hora de enumerar essas páginas, pode ser que dê algum erro aí, algum problema na hora de fazer com que esses textos se unam, né? Se você for unir esses documentos. Então essa parte aqui de numeração de página pode ajudar bastante, tá? Do demais, você pode remover. Pronto, não tenho mais. A mesma coisa acontece com o cabeçalho e com o rodapé. Ó, você está aqui, você pode remover também. E é usado para isso, inserir coisas no topo, no fim da página ou uma numeração de página que você queira. Lembrando que textos acadêmicos sempre lateral superior esquerda, a não ser que o regimento da FATEC mude essa regra da BNT, tá? É livre para cada instituição mudar da forma que quer. Mas sempre vai ser nessa opção aqui que você vai, como se diz, inserir, né? Por exemplo, vamos supor que no regimento da FATEC seja no fim da página, ou seja, no rodapé, no meio. Se você clicar aqui, ó, e descer, ó, ele vai estar no meio, tá? Não quero que comece no 4, né? Número de página no 4. Então você vem aqui, né, número de página, formatar número de página, coloca onde você quer que comece. Quero que comece no 1. Pronto, começou. Tá? Esse daqui é um formato de numeração de página mais de livro, né? Para quem escreve livros, tal. Bom, o que mais a gente tem para dizer aqui então desse menu inserir? Tá? Lembrando que a gente vai voltar aqui em referência cruzada quando falar de menus, né, de sumário automático. Vai ser bem tranquilo. Bom, vamos lá então. Seguindo então aqui, caixa de texto. Para que eu uso caixa de texto? É quando eu quero inserir uma informação fora dessa formatação aqui padrão da página, tá? Então você acaba inserindo em uma caixa isso. Se você clicar aqui, ó, tem vários tipos de caixa que você pode usar, tá? Se desenhar uma caixa de texto, você vai passar o mouse onde a caixa vai ficar. Eu depois mostro para vocês. Eu sempre gosto de usar essa primeira aqui. Dificilmente eu usei alguma outra, tá? Mas eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai inserir onde estava o cursor uma caixa, ó, com uma borda, e ele locomove o texto para as laterais, porque ele entende que isso daqui vai ocupar um espaço aqui, tá? Então tem que ficar bem esperto onde você vai inserir, tá, as caixas. E aqui, ó, eu consigo colocar qualquer coisa. Ela diminui de tamanho conforme o conteúdo que eu vou inserindo aqui dentro, tá? Eu posso pôr imagem, eu posso pôr texto, eu posso pôr até tabelas, tá? Não é usual, mas pode pôr. Você pode também colocar ela para ficar atrás do texto, ó. Quando é texto, quando essa caixa possui textos, o texto some para não embaralhar o texto que está por cima. Então, normalmente você não vai usar uma caixa de texto
para deixar atrás de outro texto. Você vai usar ela para inserir algo. Então, por exemplo, você pode descer aqui, ó, lá no fim do meu projeto, deixa eu arrastar ela. Para arrastar, eu coloco o mouse na borda e arrasto. Aqui no fim do meu projeto, por algum motivo, bem aqui, ó, eu queria essa caixa de texto. Aí você vai colocar ela aqui. Outra coisa que é importante lembrar é que você pode formatar de forma independente o que está aqui dentro. Como eu faço isso, professor? Clica na borda dela. Sempre que clica na borda vai aparecer esses pontos aqui. É a certeza de que você selecionou corretamente, tá? Aí você volta aqui no menu página inicial e aplica as formatações. Por exemplo, eu quero ter letra vermelha, quero aumentar o tamanho da letra, só que aí aumenta o tamanho da caixa também, por isso que ela pulou aqui para baixo. Olha lá, voltou aqui para cima de novo. Sei lá, quero por algum motivo deixar tudo negrito. Então vou clicar aqui, ó, tudo negrito. E pode perceber que eu não mexo na formatação padrão do texto, só vou formatar o que está aqui dentro. Então é um texto totalmente independente do outro texto que eu tenho aqui, tá? Então use caixa de texto pensando dessa forma. É um texto independente. Se eu vir aqui em formatar, como eu chego no formatar dessa caixa de texto? Seleciono ela, boto o mouse aqui na bordinha, clico, vai abrir aqui, ó, formatar. Eu tenho diversas opções aqui. Eu vou chamar atenção para as mais importantes, tá? A borda, tá? Então aqui, ó, estilos de forma. Se eu clicar aqui, ó, tem várias formas que isso daqui pode assumir, tá? Então eu posso usar um degradê, alguma coisa assim, tá? Se couber no documento que você está fazendo, você pode usar qualquer coisa dessa. Ele fica com a borda ou ainda um verde mais escuro. Voltando aqui, né? Então escolhi esse modelo. Se eu vier aqui preenchimento da forma, eu posso trocar a cor que está aí dentro. Pronto, ó, trocar a cor aqui, vamos por um amarelo. Esse amarelo. Contorno da forma, eu vou mudar a linha que contorna a caixa. Então, por exemplo, preto. Ah lá, ficou a caixinha amarela com o negócio preto. Se eu clico dentro dele, efeitos de forma, eu vou dar todo aqueles esquemas que eu já mostrei para vocês lá na imagem. Sombra, reflexo, só que ele, olha lá, ó, como se tivesse uma sombrinha aqui atrás. Tá, aí você analisa se é necessário usar esses recursos ou não. Como eu normalmente utilizo caixa, tá? Minha experiência e como eu vejo a maioria utilizar a caixa de texto. Normalmente se utiliza esse cara aqui quando você quer inserir algo que... Vou até excluir aqui que eu vou inserir outra. Que você não consegue pôr num texto normal, né? Digitando normalmente. Por exemplo, vamos supor que aqui por algum motivo, somente durante essa parte aqui, eu tenha que ter um texto aqui no canto. Só que o restante aqui, esse texto não pode vir para cá. Então o que eu faria, né? Uma das opções que eu tenho é inserir a caixa de texto, colocar no lugar que eu quero, digitar o texto. Então digita aqui o texto que você quer, tá? Então, por exemplo, né? Aí você fala, pô, mas eu não quero que fique essa linha aqui, tá? Isso daqui também é bem usual. Para não ficar essa linha aqui, o que você faz? Você pode vir aqui, formatar, contorno da forma, sem contorno, e a impressão que dá é que você tem um texto integrado a esse, né? Então vamos supor que eu tivesse aqui outro parágrafo, né? Aqui alguma coisa nesse sentido aqui assim, ó. Pronto, ó, eu teria um texto ao lado do outro, tá? E se eu for aumentando aqui, ó, eu posso ir controlando, fica como se meu texto estivesse dividido em duas colunas, tá? Então é uma das formas de você trabalhar caixa, seria essa, tá?
Outra forma que eu vejo usar bastante é para esconder elementos, tá? Por exemplo, eu quero esconder uma parte, um número de página. Ou, por exemplo, eu quero esconder isso daqui que eu não consigo excluir, tá? Tem alguns textos que vem travado e algumas coisas você não consegue excluir. Então o pessoal utiliza muito caixa de texto para isso. Por quê, ó? Opa. Vai pegar aqui, ó, vai falar que ela vai ficar, traz ela para cá, bota o alinhamento dela para ficar em cima sobre o texto aqui. Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu não coloquei o certo. Aqui é esse, sobre o texto. Não, tem alguma coisa aqui que não quis, não deixou. Só um segundo que tem como. Quero mostrar para vocês que isso daqui ajuda demais. Aqui. Pronto, ó. Ó, se eu mover, ó, ela tá em cima desse texto. Vamos supor que por algum motivo esses marcadores aqui eu não consigo apagar. Mas eu quero esconder ele porque eu não quero imprimir e ele aparecer. Eu posso colocar uma caixa de texto aqui. Defino o tamanho que eu quiser para ela, tá? Do jeito que eu quiser. Aí eu posso vir aqui em formatar. Colocar contorno branco, preenchimento branco, apago o texto que está aqui, clico aqui fora e é como se não existisse mais aquele texto. Então quando você pegar algum arquivo de Word que tenha algo que você quer tirar e ele não tira, é bloqueado de alguma forma, a caixa de texto resolve, tá? Ela é um artigo bem interessante quando você faz isso. Fundo branco, borda branca e acabou. Ela se mistura com o fundo e na hora que imprime é como se fosse uma página em branco. É só uma dica aí, caso vocês precisarem. E aí se eu tirar ela, ó, tá aqui. Tá? Deixa eu pôr um contorno preto só pra gente ver ela ali. Bom, seguindo então, partes rápidas. Esse cara aqui, partes rápidas, pra ser sincero pra vocês, eu só usei para dar aula de informática. Na vida, escrevendo texto, artigo e um monte de coisa, nunca usei esse cara aqui. Tá? Ele insere um texto pré-formatado, autotexto, propriedades do documento ou campos em qualquer lugar. Para reutilizar o conteúdo no documento, selecione e salve-o na galeria de partes. Vamos lá, né? Vamos usar ele para a gente ver. Então, por exemplo, tá aqui o meu cursor. Eu venho aqui, clico nesse cara aqui, ó. Autotexto. Aqui eu decido qual que seria esse autotexto. Por exemplo, teste. Posso apagar esse O daqui. Não, pera aí. Saiu errado. Autotexto. Aqui, OEM, que é o nome do meu administrador do computador, é OEM. Eu posso digitar alguma coisa aqui, tá? Ou seja, ele introduziu a assinatura com o nome do meu usuário do computador. Não tem muita serventia. Outra coisa que ele faz aqui ou ele insere só a primeira letra ou o nome inteiro do usuário do computador. Não tem uma opção para salvar diferente aqui, ou essas duas opções só. Bom, indo em propriedade do documento, aqui pode ser que se torne um pouquinho mais interessante. Eu tenho aqui assunto, autor, categoria, comentário e aí tudo isso daqui que vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, vamos por um assunto. Aí eu digito lá assunto. Pronto, inseri isso. Pode ver que o que for parte rápida, ele fica, ó, se eu passo o mouse em cima, ele fica nessa caixinha. Tá aqui, ó. Ó, eu consigo arrastar esse assunto, né, para qualquer lugar, né, ó, cursor, arrastei. Então é só uma forma diferente de pôr um texto. Se eu clicar fora, ó, ele vai ficar com esse fundinho. Ele some tudo, vira um texto comum, tá? Bom,
Se eu vier aqui em partes rápidas ainda, ó, blocos de construção, eu posso escolher outras coisas para mim colocar. Mas sinceramente, vai ser muito difícil vocês usar um negócio desse daqui em um texto acadêmico, tá? Se eu vier aqui então em propriedades do documento, vamos por outra coisa, por exemplo, status. Espera aí, deixa eu excluir esse cara que está aqui. Sei lá, comentários. Pronto, você vai fazer um comentário dentro dessa caixinha chamada parte rápida. Ou seja, partes rápidas é uma caixinha com algo digitado dentro, tá? Não tem muita outra serventia que não seja essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Dá um delete aqui, né? Excluir ele. Pronto. Tem outras opções, né? Campo, por exemplo. Aí, se você for trabalhar uma fórmula, tá? Você poderia colocar aqui, criar a fórmula, ó, igual, por exemplo, sei lá, A mais B. Aí eu não vou formatar um número, por exemplo, 0. Colocar a função end. Isso daqui é mais para lógica de programação do que para o que vocês vão precisar, mas você pode definir uma fórmula como se fosse do Excel. Lá na frente a gente vai ver no Excel, ó. Aí como não tenho nenhuma tabela e nada aqui, não existe referência A e B, então ele dá erro, tá? Se eu tivesse uma tabela, eu conseguiria utilizar. Mas volto a dizer, é mais fácil você fazer lá no Excel e trazer para cá. Saindo de partes rápidas para WordArt, pode ser até interessante esse cara aqui, porque por meio dele você consegue inserir alguns textos bonitinhos, vamos falar assim. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em algum desses modelos que está aqui, ó, vou pegar esse. Ele vai aparecer uma caixa pedindo para inserir um texto. Testando WordArt. Então, é um modelo de texto animado, né? Vamos falar assim, mais bonitinho. Uso para texto acadêmico 0. Para outros tipos de texto pode ser que você use, tá? Então aí tem que avaliar quando você vai usar um WordArt ou não. Se você clicar na linha aqui, ó, que contorna um WordArt, você seleciona ele. E você pode trocar os modelos, ó. Se você for passando o mouse aqui, ó, eles vão aparecendo para você, tá? Então aí você escolhe, tá? Normalmente, em alguns textos a gente vê usar isso daqui como um título. Em um slide, né, lá no PowerPoint, vê usar como um título mais bonitinho. Talvez se case, mas para um texto, na minha opinião, isso daqui não é funcional, né? Mas tá aqui, o WordArt. Aí aqui você pode, né, mexer, né, nesse menu formatar, sempre vai abrir ele. E você pode mexer com contorno, mudar a cor, ó. Se eu for mudando lá, ó, deixar vermelho. Preenchimento, que cor vai ficar no fundo, efeito, né? Por exemplo aqui, ó, um reflexo desse quadrado. Posso trabalhar aqui no canto com outros tipos de WordArt, ó. Tá? E aqui eu também tenho as mesmas opções, ó, preenchimento do WordArt. Por exemplo, verde, contorno do WordArt, vermelho, por exemplo, e efeitos de texto. Mesma coisa, ó, posso pôr um reflexo nele, uma sombra. Aí é questão de ir mexendo para ver o que é possível fazer com esse cara aqui, tá? Bom, seguindo. Letra capitular. Esse daqui é interessante, é um efeito que é muito usado em jornal, né? A letra capitular. Por exemplo, eu seleciono esse cara aqui e clico aqui, ó, letra capitular. Na hora que eu clico, o A fica grandão, tá? Muito comum em jornal isso, né? Esse A desse jeito aqui, né? Então é só isso, a letra capitular é pegar a primeira letra de um parágrafo e tornar ela grande, tá? Se eu fazer a mesma coisa aqui no outro, letra capitular, tá aqui, ó,
Na segunda parte, lembrando que você tem que sempre selecionar o parágrafo que você quer capitular a letra. E tem outro tipo de capitular que é o na margem, que ele vai, ao invés de fazer ele ocupar uma parte do texto, ele bota o A no recuo aqui, ó. Então fica fora do recuo do texto aqui, ó. Tá? Não é muito usado esse. Outra coisa que eu tenho aqui no capitular são mais opções, onde eu posso aqui trabalhar, né, na posição padrão, capitular, na margem. Ele está mostrando aqui as posições que tem lá. Nessa opção aqui, nenhuma, ele não faz nada, que aqui já está. Nesse daqui, ele está me dando a opção de trocar o tipo da fonte da letra, a altura da letra e a distância entre o texto. Então vamos mexer aqui para ver como vai ficar. Normalmente não se muda nem o tipo da fonte, nem distância, nem nada. Se usa o capitular com a mesma fonte padrão. Aí, ó, ele vai criar, né, ó, ficou bem maior do que esses, né? Então existe uma certa diferença aqui. Voltando a dizer, é mais usado o capitular de forma comum, sem a formatação, tá? Se você quiser remover, né, o capitular, clica aqui, vem aqui, nenhum e pronto, voltou. Mesma coisa aqui, né? Clica aqui, vem aqui, nenhum, clica aqui em cima do capitular, nenhum, ele volta, tá? Não tem segredo. Linha de assinatura. Esse cara aqui, ele é bem peculiar, né? Ele é utilizado em situações onde você tem que pôr um campo mesmo para alguém assinar. Então, se você clicar aqui, ele vai te dar aqui, ó, signatário sugerido. Então, por exemplo, João da Silva. Vou colocar outro nome, Pedro Henrique, por exemplo, sei lá. Cargo, o cara é professor. Endereço de e-mail, teste. Você não precisa preencher tudo, tá? Eu vou preencher só pra gente ter um exemplo mais completo. Instruções: assinar na linha acima, na linha. Pronto. Então, ok. E olha lá, ó, tá aqui. Ele vem com um xizinho, o nome da pessoa, o cargo, e o xizinho é onde assina. É isso, ele bota um campo para a pessoa assinar, tá? Para você não ter que ficar criando isso na mão, ele tá te auxiliando nisso. Tem gente que faz, e ele vem em forma de caixa de texto, né? Então eu posso tá mexendo isso daqui, ó, o tamanho que ele vai ocupar, ó, ou se ele vai ocupar menos, né? Então aí você diminui esse cara aqui, ó. Isso é ruim de pegar com o mouse, a bordinha, por exemplo, né? Bom, então é somente para te auxiliar a criar um campo de assinatura. Tem gente que aí lá, né? Eu já vi muita gente fazer assim: eu vou criar o campo de assinatura. Segura o Shift, bota um monte de underline, dá um Enter, campo de assinatura, outro Enter, cargo, por exemplo. Dá certo? Dá também, tá? Essa linha de assinatura aqui é só uma situação que vai te ajudar a fazer de uma forma talvez mais fácil, né? Bom, data e hora. Data e hora, ele vai inserir onde o cursor estiver, ele vai inserir a data e a hora do sistema, né, do computador. Então, se eu clicar, volta naquele esquema que eu já tinha mostrado para vocês agora há pouco. Eu escolho um formato de data e faço a inserção. Pronto, tá? Esse formato que eu inseri é esse. Então, uma hora, se você precisar pôr data e hora, é uma opção que você tem, tá? Data e hora é do sistema do computador. O objeto.
aqui eu tenho dois tipos, tá? Se eu clico no primeiro, ele vai me abrir algumas coisas aqui, tá? Eu posso ou não criar esses objetos aqui, tá? Tem algumas ferramentas aqui que ele sugere que eu nem tenho instalado aqui no computador. Por exemplo, Visio Draw. Não tenho. Então, eu vou pegar algo que eu tenho aqui. Por exemplo, cadê aqui? Um PowerPoint. PowerPoint Presentation. Tá? Então aqui eu vou estar tentando inserir um objeto. Vou clicar aqui em OK. E ele vai me abrir o PowerPoint. E aqui eu vou criar, né, uma apresentação aqui, tal, naquele mesmo esquema que eu já tinha falado para vocês do Excel. Aí faço aqui um novo slide e vou montando a minha apresentação. E pronto, opa, terminei, beleza, terminei. Então, página inicial. Aí eu venho aqui em arquivos, salvar. Posso salvar minha apresentação, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Se eu clicar aqui no X, vamos ver se não fecha o texto. Fechou. Filha da mãe. Ela é bem ruim de otimizar, tá? A gente volta. Pera aí. Então, por exemplo, estamos aqui em inserir. Vou vir aqui em objeto de novo. Vou pegar de novo aqui o PowerPoint. Bem ruim que ele não me deixa eu sair daqui, né? Eu minimizo, ó, e volto aqui, ele fica com o PowerPoint aberto. É como se o meu Word virasse um PowerPoint, tá? Não é usado porque aí você vem aqui, abre o PowerPoint e faz direto no PowerPoint, né? Então não é muito utilizado. Mas é uma opção de você abrir o PowerPoint de lá de dentro, assim como é uma opção você abrir qualquer um daqueles objetos que estão lá. Só que você tem que ter a ciência que vai acontecer isso, que o texto ele vai sumir, né? Nunca usei, nunca vi ser usado, somente para aula também. Esses dois últimos, eles são bem interessantes, que ele auxilia na hora de descrever fórmula, tá? Esses podem ser bastante usuais, tá? Principalmente se o texto for numa área onde você tem que descrever uma fórmula qualquer, né? Então, se você vir aqui em equação, por exemplo, ele vai te dar alguns exemplos de equações, tá? Por exemplo, essa, né? Ó, ele te dá a equação pronta e você posiciona ela onde você quiser, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar ela. Aliás, ele pôs ela de uma forma bem esquisita. Tá aqui o cursor. Deixa eu pôr um texto aqui qualquer, por exemplo, para levar em consideração aqui o texto. Inserir equação, pegar essa. Talvez ele... Por que ele não vai me deixar eu alinhar à esquerda? Ah, tá. Eu tenho que clicar nessa linhazinha aqui e alinhar do jeito que eu quero, ó. Alinhar, justificação, alinhar à esquerda, direita, centralizado, e aí vai, ele não vai deixar eu ficar movendo a equação. Tá, aqui tem, posso salvar uma equação, posso transformar ela em uma opção profissional, não muda nada na verdade na equação, tá? Se eu apertar em cima dela e vir aqui apertar delete, é para ela sumir. Olha lá. E eu posso ainda inserir outros tipos de equação que não esteja aqui, ó. Se eu vier aqui inserir uma nova equação, eu posso eu mesmo digitar e ele cria um menu para te auxiliar a isso, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse um somatório, né, onde eu tivesse, sei lá, 3 valores, vai. Aí aqui eu ia colocar o valor 2, aqui o valor 3, por exemplo, aqui o valor 4. Pronto, estou descrevendo forma somatória. Aí eu dou um espaço,
quero ainda voltar aqui, né, a escrever a minha equação. Ainda quero mais coisas. Então posso abrir e fechar parênteses. X vezes Y. Aí ele fica com aquela letrinha, né? Igual mesmo de fórmulas de livro. Então é utilizado para isso. Decidi a minha equação. Eu posso vir aqui. Se for algo que eu vou ficar usando sempre, eu posso salvar, né? Alterar, cadê aqui? Salvar como uma nova equação. Caso contrário, eu não preciso salvar. Basicamente ela faz isso, esse inserir. Aí vai depender da sua situação, né? De você precisar ou não de uma equação no seu texto. E aqui o símbolo, ele insere algum desses símbolos que está aqui. Por exemplo, o símbolo do infinito, ó. Beta, pi, né, que são símbolos que não tem no teclado para você digitar, e você pode pôr mais símbolos e procurar outros que estão aqui, ó. Aí você vê a sua necessidade e utiliza. Caracteres especiais, ó, ele também tem aqui. Vai depender do que você quer inserir. Inclusive ele ensina os atalhos. Por exemplo, se eu quisesse pôr copyright, Ctrl Alt C, colocaria o símbolo de copyright. Lá, o Czinho. Então é só prestar atenção lá, que ele vai te ensinando toda essa parte aí, tá? Mas basicamente desse menu, fazendo um belo resumão para vocês, o que mais eu acredito que vocês vão usar na vida de vocês, talvez inserir a tabela, a parte aqui da folha em branco, quebra de página, que a gente vai fazer mais para frente. A referência cruzada vai acabar utilizando por causa do sumário automático. Comentário, talvez. Número de página, com certeza, em quase 100% dos textos, falando academicamente, né? Caixa de texto, talvez. E é isso, tá? E se seu texto ele for voltado para matemática, você provavelmente vai usar essa parte aqui de equação, tá? Mas tirando isso, vai ser raro às vezes onde vocês vão utilizar outra opção dessa, tá? Além dessas. Indo para design, que é o próximo, pode ver que ele é até pesado, ó, para carregar, ele demora. Opa, design. É o design do texto em si, tá? Então aqui, ó, eu não tenho muitas opções nesse cara aqui. É o design da página, como ele vai ficar. Então se eu clicar aqui em temas, tenho vários. Então, ó, pode ver que vai mudando a letra, né? O jeito que a letra fica, ó. Porque ele já pega por padrão um design propriamente feito já, tá? Quando você vai usar? Nunca, tá? Muito difícil. Você normalmente vai querer definir seu tipo de letra, tá? Então, ó, mudou totalmente aqui, ó. Aí aqui tem a parte de formatação do documento, o que vai ser título, o que não vai. E ele vai mudando as letras conforme eu vou usando essas opções, tá? Então, ó, redefinir padrão do estilo. Aí se eu posso vir aqui, clicar aqui, ó, ele não vai ficar colorido como o tema aqui sugere, tá? Ele só muda realmente a letra de acordo com o padrão. Agora, e aí você muda aqui também essas opções, né? E você acaba mudando as letras aqui dentro desse padrão também. Agora, se você quiser mudar as cores, aí você vem aqui, tá? Aqui tem algumas opções. Vamos, por exemplo, essa daqui. Mas, professor, não mudou nada no texto. Não mesmo, ele muda no estilo. Caso você for criar um tema padrão, que vai utilizar alguma outra coisa que não seja texto, por exemplo, um PowerPoint, alguma coisa assim, ele vai incorporar essas cores aqui. Fonte, né, o tipo de fonte, isso sim acaba mudando no texto, tá? Espaçamento entre parágrafos eu posso mexer aqui também, só que é bem diferente, né? Lembrando aqui do página inicial, onde eu mexia no espaçamento entre linhas aqui, ó, uma coisa diferente da outra, tá?
Efeitos, não muda nada, ó. Eu posso clicar, ele não muda nada. Aí aqui, essa parte aqui do fim, sim, essa daqui é bastante usual para alguns tipos de documento. Essa parte aqui de tema aqui, galera, não é não. Até porque ele quase não muda o texto. É melhor você usar aqui, ó, formatar o texto do jeito que você quer e escrever. Bom, vamos lá, né? Vamos ver essa parte aqui que é interessante. Primeiro é a marca da água, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar um texto aqui de novo aqui, né? Aquele texto. Vamos inserir o bicho aqui, ó. Pronto. A marca da água é aquele tipo de folha que fica no fundo uma assinatura, tá? Ou um texto, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, se eu clicar aqui, ó, cadê? Tem que aparecer aqui, ó. Vou pegar agronegócio. Marca da água, aqui, ó. Aí ele vai aparecer aqui os exemplos, ó. Por exemplo, não copiar. Cadê? Por que não apareceu? Aqui, ó. Tá vendo que tem um N aqui, ó? Ele colocou sim a marca da água. Só que para não atrapalhar a leitura, onde tem o texto, o Word ele prevalece o texto. Quer ver? Se eu diminuir o tamanho desse texto, ó, vai aparecendo, ó, não, tal. Só que por ter o texto aqui em cima, ele acaba não mostrando para não atrapalhar. Mas tá aqui, ó, não copiar. Novamente, se eu pegar aqui, vir em arquivo, imprimir, ué, por que tá cobrindo? Não era para cobrir, era para ficar o efeito no fundo. Deixa eu ver aqui um negócio. Talvez seja um bug na hora de mostrar a impressão. Mas essa marca d'água é aquele tipo de situação onde fica no fundo escrito não copiar, né? E aí o texto por cima. Deixa eu ver aqui se eu tenho como personalizar. Não copiar, calibre automático, sem marca d'água, dimensão, desbotar. É realmente estranho. Vocês sabem, né, que tipo de situação que eu tô falando, onde fica no fundo do texto escrito não copiar, e aí a pessoa imprime e tá lá escrito. Não era para ficar assim. Talvez na hora que imprimir fique. Mas de toda forma você vai inserir esse tipo de situação aqui, ó. Rascunho. Aí, ó, como tá aqui atrás, ó, ele não deixa aparecer, ó. E como eu dei um monte de enter, ó, ele entende como sendo texto em branco. Realmente estranho. Era para aparecer independente de ter o texto ou não. Vocês depois testem no de vocês aí e ver se fica assim, para mim saber se não é o meu Word que tá bugado. Pode ser, tá? Se não for, aí eu não, realmente é estranho, porque era para ele ficar clarinho atrás do texto. Bom, cor da página, né? Uma cor que eu vou pôr na página, ó, ele respeita o texto como para ficar em branco, ó, no meio, mas a página inteira muda de cor. Não é usado quase, tá? A não ser que você queira fazer um texto todo colorido. Bordas na página pode ser usado ou não. Ele desenha uma caixa em volta da página, ó, tá? Em algumas situações pode ser usado. Nenhuma, né? Vai tirar 3D. Aí tem os tipos de caixa que você vai desenhar na página, né? Por exemplo, 3D, ok. Ué, por que não mudou? Tirou. Caixa. Eu posso mudar aqui o estilo, a grossura da borda, a cor da borda. E aí ele vai mudando, né? Agora por que ele não pegou o 3D? Deixa eu ver aqui, 3D. Realmente ele não tá pegando o 3D aqui, ó. Esta seção, posso pôr algumas artes, ó.
se eu quiser, mas ele tá voltando aqui pro estilo caixa. Ó. Então assim, academicamente não é usado, mas tem a opção, tá? Partindo para layout, essa parte aqui é interessante, tá? Ele mexe. A primeira opção talvez seja a que mais vocês vão usar, que é para definir os tamanhos das margens, tá? Deixa eu pegar um documento aqui, ó, tirar essas margens aqui para ficar melhor para a gente ver, ó. Tamanho das margens aqui onde está as réguas, né? Então, um padrão ABNT é 3 centímetros superior, 3 esquerdo, 2 lateral direita, 2 inferior. Então, se você olhar aqui nos sugeridos, ele não tem esse tipo de configuração que eu falei para vocês. 3, 3, 2, 2. Não tem, ó. Aí você vem aqui, ó, você pode escolher, ele vai mudar, ó, o enquadramento do texto, ó. Muda aqui na régua, perdão, né? As medidas, né? Então, por exemplo, ó, olha lá, ó, ele vai mudando a forma como o texto fica. Só que o padrão mesmo, como eu faço uma padrão minha, você vem aqui em margens personalizadas, coloca as medidas que você quer. 3 superior, por exemplo, 3 esquerda, 2 inferior, 2 direita. Aperto OK e pronto. Gerei a margem que eu queria, ó. Última margem de configuração, ó. 3, 3, 2, 2. Essa daqui é configuração padrão para um TG, né? Um TCC. Bom, do lado aqui tem a orientação da página. Ela está em formato retrato, ou seja, a minha página está em pé. Se eu colocar paisagem, agora eu vou ver a minha página como se estivesse deitada, tá? Influencia na hora de imprimir também, tá? O jeito que vai sair a página. O padrão mesmo que mais usado é retrato. O tamanho aqui é o tipo de folha o qual eu estou trabalhando, né? Por padrão, o Word traz a folha como sendo A4, que é a folha padrão sulfite, tá? Só que se você for trabalhar com outro tipo de folha, você pode mudar aqui, né? Por exemplo, tamanho carta, ofício, extrato, executivo, folha 3, ó, aí tem aqui as medidas. E se aqui não tiver a folha que você vai trabalhar, você vem aqui em mais tamanhos de papel e cria um do seu jeito aqui, né? Edita, coloca definir como padrão, dá OK, e aí ele vai passar a vir para cá com aquela configuração, certo? Outra coisa aqui que tem aqui é a parte de colunas, adicionar ou remover colunas. Então, por exemplo, meu texto está aqui. Se eu colocar em uma coluna, se eu decidir por 2 colunas, ele divide meu texto como se fosse em 2 colunas, né? 3 colunas, ele vai dividindo o texto, se couber, né? Uma coluna menor à esquerda, outra maior à direita, ao inverso, né? Nesse caso aqui nem deu para usar, mas não é muito usado esses esquemas aqui não. Se você quiser mais colunas aqui, ó, você pode configurar e personalizar, tá? Mas o padrão mesmo é uma coluna ou 2. Eu já vi textos em 2 colunas também, né? O exemplo de textos de jornais. Bom, as quebras eu vou falar um pouco mais à frente, que é a quebra de página e de seção, tá? Aqui é um esquema para numerar as linhas. Então, se eu clicar aqui, ó, nenhum número. Se eu colocar contínuo, ele vai dar quantas linhas tem dentro do meu texto, tá? Se eu colocar reiniciar para cada página, ele vê quantas linhas tem em cada página, ou quantas linhas tem em cada seção. Ou suprimir parágrafo atual, ó, ele não enumera o primeiro parágrafo, que era onde eu estava selecionado. Eu posso tirar também. E eu posso tirar aqui o contínuo. E ele... aliás, nenhum, né? E ele some
as numerações de linhas aqui. Então, se você quiser numerar as linhas para saber quanto deu ou não de linhas, essa é uma boa pedida, tá? Ifianização. Quando uma palavra no Word fica sem espaço, tá? O Word normalmente move-a para a próxima linha, tá? Quando você ativa a ifianização, o Word quebra a palavra. Da mesma forma que vemos nos livros, revistas e assim por diante. Então, por exemplo, vamos ativar esse cara aqui, ó. Automático. Opa, meu texto mudou. Ó, mercadoria, ó. Ele colocou um tracinho aqui, ó. E jogou o restante da palavra para cá. Sem ifianização, ó, ele entende que não caberia mercadoria aqui e coloca aqui embaixo, né? Eu gosto muito de usar a ifianização, tá? Mas tem que ficar esperto, que não sei se foi corrigido nessas últimas versões do Word, mas ela cortava errado as palavras, tá? Pelo jeito não tá mais cortando não, ó. Por exemplo, às vezes ela deixava 2 S aqui, agora acho que mudou. Então aí você decide de que jeito você vai deixar o texto, mas a ifianização é exatamente isso, tá? Cortar a palavra no fim, do jeito que a gente escreve, né, na verdade. E galera, o restante aqui do layout a gente estuda na próxima aula, tá? A aula de vocês, a próxima é 8h30, correto? Me dê aí um feedback aí, quem tiver aí por aí.